Vamos começando profetizando 2025, começamos com testemunho. E por que nós fazemos isso? Porque nós dedicamos uma semana, já dedicamos 12 dias, já dedicamos alguns outros dias, hoje é uma semana para profetizar em prol do ano, daquele ano, no caso, no ano 2025 hoje. Porque nós acreditamos na palavra profética. Não na palavra profética que eu vou profetizar algo do meu coração, algo que eu estou sentindo, porque a profecia humana, ela não tem valor nenhum. Mas a palavra de Deus, a profecia que Deus envia, manda, a palavra de Deus proferida na boca dos seus servos, essa tem poder de transformar um vale de ossos secos num exército poderoso e numeroso. E nós temos isso, Ezequiel 37, 9, 10, diz assim, depois quando Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, um cemitério já cheio de ossada, um lugar horrível, devastado, sem esperança. E Deus vai falar, vocês, Israel, vocês estão se sentindo assim, mas você acha, Ezequiel, que esse estado de Israel, ou esse vale de ossos secos, é possível eles ressuscitarem, é possível eles tornarem vida, é possível... E Ezequiel fala assim, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. E a resposta de Deus foi assim, profetiza, Ezequiel, profetiza. Então, Ezequiel não profetizou do nada, ele não chegou lá e falou assim, deixa eu ver, Israel está assim, ou eu vou começar, eu tive uma vontade porque eu acho que eu posso. Não, ele foi conduzido pelo Senhor, e diante da sua humildade, esse ano de 2025 pode ser uma bênção, pode ser o melhor ano do povo de Deus? Eu não sei, mas Deus sabe. Mas Deus então, aonde Ele orienta? E daí ali no caso, Ele começa a orientar através da palavra dEle. E daí a gente vai perceber aqui no versículo 9, a seguir, capítulo 37, você pode ler o texto inteiro, você vai perceber que Deus conduz o profeta a profetizar sobre um vale de ossos secos, que representava o povo de Israel num momento difícil, de dificuldade. E Ezequiel profetiza mas desses dois versículos, 9 e 10, é o resumo para mim, e o que eu quero trazer para você. O que você vai fazer durante essa semana? O que essa igreja, o que os pastores, o que os líderes, o que as pessoas que vão trazer as palavras, as orações, o que nós estaremos fazendo aqui? É o que diz, é o resumo desses versículos. A seguir, Ele me disse, o Senhor me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Não é você que está falando, não é o profeta tal, não é o homem tal. Quem está mandando diz assim, o Senhor dos exércitos, soberano Deus está dizendo. Então você vai ser apenas um canal, você vai ser apenas um emissor daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está querendo, e você vai usar a tua boca para proferir algo. Isso é uma profecia. E ele diz assim, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Aquele vale de ossos secos já tinham se juntados, mas não tinha vida, e já tinham se juntados mediante uma palavra profética, mas ainda faltava vida. Eu quero dizer que eu não sei como vai ser fevereiro, março, abril. Eu não sei se você vai passar por situações que aparentemente vai parecer um vale de ossos secos. Eu não sei se vai em janeiro, em fevereiro, em setembro. Eu não sei quais são os meses que nós vamos nos deparar com situações que vão parecer assim, dias, momentos, que a gente vai estar passando pelo vale da sombra da morte. Talvez esse ano a gente tenha sim dificuldades, mas daí
nós vamos poder pegar tudo aquilo que a gente falou durante essa semana, porque tudo que nós vamos falar, tudo que eu falar hoje, tudo que, as orações que nós fizermos, tudo que cada pessoa, durante a semana você vai estar recebendo palavras que Deus colocou no coração de cada pessoa que vai ministrar aqui. Não são palavras humanas, mas sim palavras direto de Deus, do trono de Deus, para essas pessoas, para elas transmitirem para você. Então, ao longo dos anos, dos meses, você vai estar recebendo palavras que foram conduzidas por Deus, e você vai estar guardando, e a gente já vai estar profeticamente, porque não é por causa de uma pessoa, mas nós já vamos estar fazendo aquilo, nós já vamos estar, eu não sei se em setembro como que eu vou estar, mas eu já quero mandar vento do Espírito Santo de Deus. Se tiver alguma situação em setembro, eu sei que o Senhor, o teu Espírito é poderoso para realizar o impossível. Eu sei que o Senhor, mediante essa palavra poderosa que fala que eis que estou convosco todos os dias, essa palavra que fala, pastor, mas onde o senhor fala que e se em setembro eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, Deus não me fala nada? Não, Deus já falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, mas se eu estiver passando uma situação que parece que a água vai estar me submergindo, parece que eu vou estar no meio de uma fornalha, o fogo vai estar me queimando. Não, quando você estiver passando pelas águas, elas não vão te submergir. E quando você passar pelo fogo, a chama não queimará você, não te deixará em brasas. São palavras que Deus já proferiu. Então, quando eu profiro, quando eu declaro essas palavras, eu não estou declarando a palavra do Marinho, eu não estou declarando a palavra do pastor, eu não estou declarando a palavra de um homem, mas eu estou profetizando a palavra de Deus. E quando eu profetizo a palavra de Deus, olha o que acontece. Versículo 10. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Eu profetizei a palavra que o Senhor me deu para profetizar, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e já não eram mais um vale de ossos secos, já não eram mortos, mas se tornaram um exército enorme. Eu quero dizer e já começar a profetizar aqui nessa noite, que independente de quais são os vales que você vai enfrentar, de quais são as tempestades, quais são as muralhas, quais são as águas que vão tentar submergir você, quais são as brasas que vão tentar te queimar, mediante a palavra do Senhor e daquilo que nós vamos durante uma semana estar profetizando, tudo que for parecer durante um mês, durante esse ano, parecer como morte, vai ter que ser transformado pela palavra que nós recebemos do Senhor, e profeticamente nós replicamos ela durante essa semana, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país, porque nós estamos fazendo conforme o Senhor. Então já não vai ser um ano de dificuldade, pode ser para todas as situações, todas as pessoas, mas nós vamos ver o Senhor levantando um exército em meio a tantas dificuldades. Você crê nisso? Por isso que nós profetizamos. E eu quero dizer que você não pode perder nenhum dia, porque todos os dias os pregadores são pessoas especiais, todos de alguma maneira que nunca pregaram aqui nessa igreja, pelo menos nos cultos aqui, nos cultos oficiais, mas são pessoas que a gente tem percebido que o Senhor direcionou a gente, muitas, e como é bom, a gente estava relembrando, eu vi alguém compartilhando a palavra da nossa irmã Rose, hoje líder de célula, e do profetizando o passado, deixe os lós para trás, deixe os seus lós. Foi a primeira, ela estava falando, primeira vez que ela pregou, primeira vez que ela participa de um profetizando, e já foi escolhida para pregar, mas como foi bênção. E daí assim, depois na sequência, então, cada palavra, cada oração, cada testemunho, você vai recebendo e você vai falar assim, não, é para mim, é para esse mês, eu vou profetizar, eu vou declarar. E eu quero hoje começar com uma palavra, são chaves,
São palavras que você vai viver, você vai receber e vai somando para chegar no final, falar assim, e por incrível que pareça, eu não passei para ninguém a minha palavra. Você vai perceber que o da segunda não passou para o de quinta, mas parece não, o Espírito vai construindo algo. A hora que você chega, você vai percebendo que parece que tem tudo a ver, vai ter um alinhamento, porque é aquilo que eu falei, porque é a palavra de Deus, e você que vai recebendo, aquilo ali é alimento, aquilo lá é, então, não perca nenhum dia, por favor. Hoje, eu quero falar, e tudo vai envolver sobre expansão, eu não tenho dúvida, tudo vai girar sobre expansão, e a primeira palavra hoje, eu quero, tem uma hora ali, quero dar uma abertura, e eu vou usar um tema que talvez eu use durante mais algumas pregações, mas hoje eu vou dar usar ele para o começo, talvez, de algumas palavras que eu venha dar posteriormente. O tema é, para expandir, é necessário o vinho novo e odres novos. Eu vou repetir, para expandir, ou se quiser, para a expansão, para você viver tudo aquilo que Deus tem para nós, para você, é necessário o vinho novo e odres novos. Vamos repetir? Eu só quero, para expandir, é necessário o quê? O vinho novo e odres novos. O que é necessário para expandir? Você já viu essa passagem na Bíblia? Você entende essa palavra? Vamos discorrer ela então. Ela se encontra em Mateus, Marcos e Lucas. Eu peguei o de Lucas porque acho um pouquinho mais completo. E eu peguei direto o texto vai falar sobre remendo novo em pano velho, mas eu quero só o vinho por enquanto. É Lucas capítulo 5, versículo 37 e 39. Lucas capítulo 5, versículo 37 e 39. Isso daqui foi uma resposta. Jesus foi indagado a respeito acerca do jejum, por alguns religiosos que constantemente estavam indagando Jesus. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Por que os discípulos não fazem isso? E eles falaram, Jesus, mestre, por que nós jejuamos 2 vezes por semana? Porque a gente é rigoroso na lei, e os discípulos de João também, eles jejuam, e os teus discípulos não jejuam. Eles estavam automaticamente falando, porque a gente não vê o Senhor também jejuar, porque o Senhor vive aí nas festas, comendo, bebendo, os teus discípulos também, a gente não vê, porque era uma religião de mostrar, de ver. Por isso que Jesus lá muitas vezes vai falar, quando você jejuar, você lava o rosto, porque as pessoas gostavam de jejuar e parecer, o que foi? Eu estou jejuando hoje, não posso comer, porque eu estou jejuando porque eu sou muito santo, muito crente, e eu não como, eu não me contamino com comida, eu só como a comida do Pai, a palavra do Pai. A gente se sente a gente se sente incrédulo perto dessas pessoas. Eu estou jejuando, a gente fica assim. Na época era assim, Jesus fala, quando você jejuar, não faz essa cara, lava o rosto, mostra que você está alegre, está feliz, para de querer mostrar para os outros. O que a tua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Quando você orar, não fique orando nas sinagogas lá para todo mundo ver, não sei o que e tal. Entra no seu quarto. Jesus vem para combater uma religião, pessoas que faziam de verdade. Eram pessoas extremamente religiosas, tudo aquilo que elas faziam para valer, elas jejuavam, elas viviam orando. Você vê os judeus até hoje, como eles são, os judeus ortodoxos, eles são dedicados, zelosos na lei, eles não perdem. Mas de alguma maneira é aquela coisa, eu sou, porque quem é mais vai galgando posições. Nossa, aquele fariseu é maravilhoso, aquele evangélico, aquele pastor, aquele líder, aquela pessoa. E Jesus vem de de alguma maneira combater um pouco isso. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho.
Então, eu não li ainda, né? Eu quero, mas esse é uma resposta a essas indagações sobre por que todo mundo jejua, os cristãos, os evangélicos, os fariseus, os discípulos de João, e os teus discípulos não jejuam. Jesus vai responder e termina com uma parábola falando sobre o remendo, e aqui versículo 37 ele vai falar: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Essa parábola, falei já uma resposta. Aqui é sobre coloquei aqui, aqui é sobre o jejum, comida e bebida. Mas vemos em outras passagens questionarem esses religiosos, fariseus na maioria das vezes, sobre os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Porque eu queria que vocês tivessem uma dimensão dos fariseus da época. Era uma seita, um grupo religioso muito... eles estudaram, eles se dedicaram a estudar as leis, e não só as leis, na leis dele, não eram os 10 mandamentos, eram 600 e não sei quantas leis, porque eles incluíram as leis orais, e eles interpretavam as leis, e dessas interpretações iam surgindo outras leis, os estudiosos falam que tinha mais de 2.500 tradições, que eles tinham que seguir rigorosamente. De 603 leis, tanto orais como escritas, que eles tiraram da Torá, eles depois, com as suas interpretações, eles iam, essa tradição precisa ser cumprida, essa tradição precisa ser cumprida, e assim ia, e quem não cumprisse, não serve. Para ser um cristão, um judeu verdadeiro, você tem que fazer tudo, porque senão você não serve, você não presta. E daí de repente eles viam Jesus e os discípulos, na cabeça deles, quebrando algumas tradições, lavarem as mãos antes de comer, porque contaminava. E daí Jesus falava: o que contamina não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Daí o que Jesus estava falando? São as guerras, Tiago vai falar lá depois, as guerras, os maus pensamentos, os adultérios, tudo isso está dentro, não é? Mas ficava com tantas preocupações. Eles indagavam Jesus: por que vocês não lavam as mãos? Sobre não guardar o sábado, sobre se associar com pecadores, sobre Jesus tocar em impuros, se associar em impuros, e assim vai. E Jesus aqui nessa parábola, ele mostra algo, e eu queria para você ter uma noção, e começar a falar algumas coisinhas. O que é o vinho novo, o que é o vinho velho, o que é o odre velho, o que é o odre novo? Odre era um recipiente onde os antigos, na época de Jesus, eles guardavam o vinho. Eles produziam o suco de uva e colocavam nesse recipiente, que era feito de couro de cabra. Eles produziam esse odre, que era da parte de baixo do cabrito. Eles faziam, amarravam, e era aquele couro. Quando o odre era novo e colocava o suco de uva novo, o que acontecia? Eles fechavam e o suco de uva o gás ia formando gás, ia expandindo. E o couro, por ser novo, ele também ia expandindo. Ele ia juntamente com a expansão dos gases, da fermentação do suco de uva, ia produzindo ia se tornando o vinho da época. Era através de uma fermentação natural, de uma produção natural, mas por ser um odre novo, um couro novo, o couro ia esticando, ia expandindo, ia acompanhando tudo aquilo.
E daí se tornava o vinho. Mas se você pegasse um odre, eu usei o odre e o vinho, e daí eu vou pegar esse mesmo odre, agora já usado, já expandido, já foi expandido, já foi esticado na sua totalidade, porque já foi colocado um vinho novo, e o vinho novo esticou tudo que ele tinha. Daí eu vou pegar esse odre velho, e eu vou colocar um suco de uva, um vinho novo para produzir. O que vai acontecer? Eu vou encher ele, o suco de uva vai começar a produzir gases, vai produzir fermentação, e vai começar a tentar esticar, só que aquele couro, por ser velho, já por ter sido todo esticado, ele não vai conseguir esticar, ele não vai ter elasticidade. E o que vai acontecer? Vai estourar, vai romper, e perde tanto o odre como o vinho. Por isso que vinho novo se coloca em odre novo, para que os dois sejam usados, sejam aproveitados. Tanto o vinho novo vai se fermentando, vai se desenvolvendo, vai aumentando e vai gerando o que é para ele se tornar, que é o vinho, o suco de uva, e o odre vai aguentando, vai suportando, e amanhã depois você tem o vinho novo e o odre novo, você tem o objetivo daquilo. Ah, você entendeu depois dessa aula, que você pode ver na internet aí? Então, o que Jesus estava falando? O vinho novo era, nesse contexto, era Jesus, os seus ensinos, é o evangelho de Jesus, da graça. Em contrapartida, aquele evangelho, que na verdade não era nem evangelho, era a lei que eles conseguiram deturpar ainda mais, com peso, com você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, se não fizer, você não presta, ele é pecador, ele é melhor do que o outro, porque ele faz, o outro é melhor, e tal, e então a gente faz, se a gente não fizer, nós não somos dignos, ou seja, meritocracia total, humana, é o homem que faz tudo. E daí Jesus vem e fala, peraí, não, sou eu que escolhi vocês, sou eu que estou fazendo, eu que faço nova todas as coisas, eu venho trazer uma boa nova, vocês jamais iam conseguir, mas eu vim aqui, vou morrer a morte que vocês jamais iam conseguir morrer, eu vou pagar o preço que vocês jamais conseguiriam pagar, eu vou me tornar pecado, eu vou me tornar justiça de Deus, para que vocês possam se tornar justos também. Eu vou fazer, é uma boa notícia, não tem mais agora, na cruz todos nós nos tornamos iguais, não é porque você é salvo, porque você é bonito, porque você ora mais do que o outro, porque você jejua mais do que o outro, porque você faz isso, não, nós somos salvos pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, porque um dia Ele escolheu, Ele viu o marinho miserável, Ele viu toda a humanidade miserável, sem saber o que fazer, para onde ir, e Ele falou, eu vou lá resgatar esse povo. Não é mais aquele, vou tentar fazer, vou me esforçar, e nunca acontece. O vinho novo é esse evangelho, que quando é experimentado pelo homem, parece que expande sua mente, seu coração, sua potencialidade, seu amor, sua visão, sua capacidade, tudo dentro do homem começa a expandir, a crescer, a se tornar melhor. Esse evangelho é o Espírito Santo no homem, que você não vê de onde vem, nem para onde vai, mas começa a conduzir o homem, começa a ser uma fonte a jorrar, começa a trazer alegria. O vinho tem muito a ver com alegria, na palavra, quando se coloca como vinho. É tudo isso que às vezes é abafado quando é colocado ou quando é tentado colocar num odre velho. Porque odre velho eram aqueles fariseus, eram aqueles religiosos da época, que já tinham sido expandido
por toda aquela lei, a tradição, seus costumes, as suas maneiras. Não, ser evangélico, ser cristão, ser agradar a Deus é fazer isso, é jejuar, é ir de joelho daqui até em tal cidade, é você pegar um negócio e começar a se chicotear, é você começar a fazer coisas e mais coisas, é você se ajoelhar diante de uma imagem, é você também ir numa igreja, ficar levantando a mão, é você chorar, é você fazer tantas coisas. Naquela época tinha as coisas que foram ensinadas a eles, e eles já tinham todo aquele costume, eles já tinham se expandido, e agora Jesus vem e começa a falar sobre um vinho novo. Eu vim trazer um vinho novo, um novo ensino, uma nova vida, mas não cabia dentro deles, porque esse novo ensino, essa nova vida, é uma vida que não dá para ser colocada dentro de um lugar que não está disposto a expandir, a se abrir, a crescer. O vinho, o odre velho, eram as pessoas da época não dispostas a abrir mão do seu conhecimento, das suas tradições, daquilo que ele aprendeu. Era isso que Jesus estava falando, e daí fica fácil de você entender, porque Jesus, precisando instituir o seu reino na terra, ele não vai nas melhores escolas de teologia, ele não vai pegar os fora de série da época que sabia tudo sobre religião, sobre a Torá, sobre os ensinos. Ele vai pegar pescadores, ele começa a pegar pessoas, ou seja, odres novos, porque odres velhos, ele ia começar a pegar um lá, ele ia falar a primeira coisa: ouviste o que foi dito antigo, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar, não foi isso que eu aprendi não, Jesus, que história é essa, que coisa errada isso, eu passei a minha vida inteira estudando, o Hilel falou, Gamaliel falou, os melhores professores, e o senhor vem falar isso daí para mim? Sai fora, eu sabia, o senhor veio, o senhor não tem nada a ver veio da parte de Deus não, porque tudo que eu aprendi com Abraão, com Isaac, não, dá para entender? E daí ele vai, escolhe os pescadores que ele fala, e o pessoal fica assim, ó. Por isso que ele fala, depois de um sermão que ele é confrontado, e ele fala, e ele tenta rebater, você pega João capítulo 3, 4, 5, 6, acho que se eu não me engano até o 7, tem umas curas ali, mas você vai ver Jesus combatendo muitos os fariseus ali, tentando, Moisés, João Batista, ele fala, eu sou maior do que João Batista, eu sou maior que Moisés, se vocês acreditassem em Moisés, vocês iam acreditar em mim, se vocês esmiuçam as escrituras, mas vocês não conseguem reconhecer quem eu sou. Ele vai falar, mas por quê? Porque eles estavam tão esticados, cheios da sua teologia, das suas crenças, pastor, o que isso tem a ver com a gente? Vou continuar. Vinho velho é isso. Você já viu que o odre velho é essas pessoas. O vinho velho era justamente toda aquela bagagem, toda aquela lei, e principalmente não a lei, porque o princípio e o valor da lei foi revelada em Jesus, mas é que eles se apegaram muito mais nas estruturas da lei, nas tradições, eles começaram a criar, e tudo aquilo começaram a se apegar muito mais nas coisas humanas do que propriamente nos valores que Deus tinha instituído. As leis foram instituídas para revelar valores, mas como o homem tem dificuldade de enxergar valores, porque valor é abstrato, você não apalpa, você não pega. Então Deus institui estruturas para exemplificar os valores, para revelar os valores, mas o ser humano, como é muito débil espiritualmente, a gente vai e se apega nas estruturas. Não, eu estou servindo Deus aqui, ó. Isso é o valor. Não, isso é apenas a estrutura.
Daí a gente apega na estrutura, que se torna uma tradição, e a gente fica igual Paulo, achando que está servindo a Deus enquanto mata os cristãos. Não, eu sou zeloso, eu sou fervoroso, eu não perco um domingo, eu não perco uma missa, eu não perco um culto, eu sou devoto disso, eu sou devoto daquilo. Espera aí, por que você faz isso? Da onde vem isso? Da religião. E por isso que muitas vezes nós não experimentamos o vinho novo, porque nós somos odres velhos. E aqui existem odres velhos, tanto no catolicismo, tanto no espiritismo, tanto em todas as denominações, quanto nos evangélicos, quanto na igreja, nos batistas, nos presbiterianos, nos assembleianos, porque todas as denominações têm as suas tradições, que muitas vezes são colocadas acima do vinho novo. Por isso que muitas vezes nós vemos igrejas e mais igrejas aí, em vez de expandir, porque quando se recebe o vinho novo, é impossível não haver expansão, porque o vinho novo expande por si só. O vinho novo não dá para ficar guardadinho numa caixinha, numa mentalidade batista, assembleiana, presbiteriana, em tradições humanas, quer seja... e para você saber, os fariseus eram os mais zelosos e dedicados do judaísmo. Na época, na época de 500 anos antes de Cristo, que teve a pausa, que não teve profeta, que Deus ficou em silêncio, os fariseus eram os que tiveram o cuidado para preservar os ensinos judaicos. Eles não eram de todo mal, pelo contrário, a princípio eles eram de todo bom. Mas o problema é que o homem, por melhor que ele seja, por melhor que seja a intenção, se ele não for conduzido por esse vinho novo, em algum momento a sua intenção se mistura com a sua natureza humana e ele começa a se apegar em tradições que o agrada, e daí ele se torna, porque ele vai se enchendo das suas teorias, dos seus ensinos, das suas práticas, e a hora que ele vê, ele está um odre assim, ó, eu tenho um vinho aqui, você tem um vinho, nós temos ensinos, nós temos doutrina, nós temos... mas você vê Jesus lá falando para a igreja de Éfeso, que ele fala que perdeu o primeiro amor. Ele vai lá o elogio, ele estava falando para aquela igreja, vocês são impecáveis na doutrina, até mesmo porque tinha sido ensinada por João, por apóstolo João, tinha sido ensinada, tinha uma base bíblica, teológica, vocês colocam à prova os que dizem ser profeta e não são, vocês fazem isso, vocês são fiéis em tudo, mas eu tenho algo contra ti, vocês por conta de tudo isso, vocês estão perdendo o vinho novo, vocês perderam o primeiro amor. Meu querido, e eu queria aqui falar algo que talvez choque você. Quando eu falo Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Ele está querendo nos encher de vinho novo. Ele está derramando o seu vinho novo nesse tempo. Nós estamos na dispensação do Espírito. Quando Jesus, na última profecia lá qual livro? O último livro da Bíblia, Malaquias? Não, Velho Testamento, Malaquias, que fala que nos últimos dias Ele vai levantar profeta Elias, coloca aí os últimos textos aí, que deu branco aqui, o último capítulo de Malaquias, que eu acho que é 3, se eu não me engano. Ele fará que o coração
um pouco antes. 4, 5, vamos ver. Isso. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Está falando um pouquinho antes da segunda vinda de Jesus. Daí vai. Vou enviar a vocês o profeta Elias com sinais, com maravilhas. E eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo. E daí ele vai para o próximo. Ele fará, e na verdade não é o profeta Elias, é a unção que estava sobre Elias, que vai ser derramada para mim, não para uma pessoa, para a igreja. Que a igreja vai ser levantada numa unção sobrenatural de sinais e maravilhas. E a igreja vai fazer com que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Pergunto, em qual época mais se viu filhos com problemas com pais e pais com problemas com filhos? Em todo aconselhamento que a gente tem, os filhos, eles querem fugir dos pais. Você pega os filhos das igrejas, eles têm problema com os pais. Existe um espírito de rebelião, de rebeldia, de insubmissão, de subordinação, que é o espírito anticristo, é um espírito desse mundo que está imperando aqui. Os filhos você vê antigamente, você fala, o pai antigamente, pergunta para os avós, não sei aí, porque é cada dia mais, mas teve uma época, o pai era palmeirense, o filho ia ser palmeirense, você não precisava nem perguntar. O pai era marceneiro, o filho ia ser marceneiro. O pai era pescador, o filho ia ser pescador. O filho ia ser que o pai, o filho era coisa mais que o filho mais desejava, era ser igual ao pai. Hoje a moda o pai é o quê? Palmeirense, o filho vai ser corintiano, né? O pai não sei o que, é advogado, o filho vai ser engenheiro, o filho vai ser, e às vezes, no fundo, não tem vocação, mas muitas vezes no fundo, está assim, eu quero provocar meu pai. Às vezes o filho nem imagina isso, mas no fundo está, existe algo. Mas olha só porque Deus tem que enviar o profeta Elias, ou a unção, para acontecer coisas extraordinárias, que eu já tenho visto aqui. Coisas extraordinárias, libertações, transformações extraordinárias aqui. Porque se não tiver uma unção de quebra de maldição, de quebra de cadeias, de espíritos de rebelião, de tantas coisas. Olha só, deixa o texto lá, por favor. Pode deixar o texto, só tira o texto a hora que eu terminar de falar dele. Ele fará com que o coração dos pais se volte para os filhos, e dos filhos, o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando para a destruição. Deus não quer destruir a terra. Vai ter, antes da sua vinda, Ele quer trazer restauração. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem. Então Ele vai levantar a igreja, para você chegar numa casa onde o filho está brigado com o pai, e através da unção que flui na tua vida, de você buscar essa unção, você vai conversar com o filho, conversar com a mãe, vai haver perdão ali, vai haver conversão, vai haver, por isso que eu falei, esse ano para mim, se nós nos posicionarmos, meu querido, estava falando, se nós nos posicionarmos como igreja, você vai ver, essa igreja não consegue suportar, a estrutura da igreja, não consegue suportar até o final do ano, tanto de pessoas que virão para Cristo. E não só aqui, eu falei, esse ano a gente vai tirar do papel, abrir célula em Presidente Alves, Uru, Pongaí, Reginópolis, Balbinos, em todos os lugares, porque as pessoas, puxa, mas não tem igreja nesses lugares? Tem, mas eu não sei se tem o que Deus está derramando aqui, e o que Deus está derramando aqui precisa ser compartilhado em todos os lugares. Agora, isso daí quem que vai fazer? Pastor, você vai passar? Não,
Cada um de nós. A gente hoje precisa começar a viver o ID, porque essa unção é derramada. Você vê o profeta Elias, ele ia. Os apóstolos, eles iam. Sabe, meus queridos, a gente precisa começar a se mover dessa maneira. Mas o que a gente faz? Marinho, eu aprendi que ser crente é só ir na igreja de domingo. Eu aprendi que unção, a gente já recebe a hora que aceita Jesus. E esse negócio de ficar unção, eu não entendo. O problema de você não entender é que para você entender você precisa ser odre novo. Porque senão você nunca vai entender. Porque para você entender, você precisa ter espaço para expandir. Expandir tua mentalidade, teus conceitos. Mas não, eu não me abro para nada do que me falaram quando eu tinha 7 anos na escola bíblica dominical. Tudo que é diferente. Eu falo porque eu quero começar falando 3 pontos aqui e vou terminar. Eu quero falar algo que eu falei que, meu querido, o vinho novo só é derramado em odres novos. Você quer que eu fale quem são os odres novos? As crianças e no máximo os adolescentes. E os novos convertidos. Aquelas pessoas que não receberam. Daí fala, não, eu vou retirar os novos convertidos. Porque os novos convertidos, eles vêm do catolicismo, ele vem do espiritismo, ele vem do não sei da onde. A não ser que ele nunca recebeu nada de crença. Porque é isso que a gente precisa. Porque a gente vem, e daí, pastor, e nós evangélicos que crescemos como eu? Eu quero dizer que nós somos odre velho. Porque eu cresci com a Bíblia, eu cresci aprendendo historinha da igreja. Isso não é mal? Não, é bom, te dá firmeza. Porém, eu lembro a primeira vez que eu vi gente caindo, eu achei que era o demônio. Primeira vez que eu fui numa igreja que era um pouquinho diferente da minha, eu fiquei com medo. Eu falei assim, eu lembro que eu tocava, e daí, vamos lá ver o pessoal da Quadrangular, lá tem uns amigos meus que tocam, eu fui. Eu lembro que algumas coisas que eu aprendia, e daí o pessoal fazia lá, eu sinceramente, eu falei assim, aqui não tem nenhum crente, porque eu que sou crente. Aqui aquele povo lá falando, não sei o que, falando em línguas. Eu lembro que falavam sobre línguas no meu convívio, aquilo lá, é carne pura, que lá só está querendo se aparecer, aquilo lá, eu lembro que eu devo ter cometido uns 589 pecados lá, de tanto que eu falei mal, não sei o que e tal. Vamos voltar lá, pessoal, tudo, e aí, meu irmão, recebendo com ar, e eu assim, que irmão, caramba, não sou outra classe, eu sou aqui, sou fariseu do fariseu, aqui, eu sou batista, Bíblia pura, vocês nem devem ler a Bíblia. E o pior, eu também nunca tinha lido, só ouvia os outros. Mas Batista tem, né? Batista tem fama, e eu sou Batista. E não interessa se eu leio ou se eu não leio, o importante é que eu sou Batista. E os batistas têm fama de que Bíblia é com eles. Mesmo que ninguém leia. O importante é ter um pastor que leu, que fez seminário, doutorado, pós-doutorado, e que fala bonito, que às vezes você nem entende o que ele fala. Mas daí essa igreja é uma igreja boa. Essa é uma igreja que esse pastor é o que eu quero. Esse vale a pena seguir. Por quê? Porque esse é batista. Mas estou falando da batista, mas na assembleia. Aí esse fala olha como ele fala. Se não falar assim, se falar mansinho, não tem Espírito Santo. Se não colocar uma roupa X, se não fizer tal coisa, e assim vai. Daí a gente vai. A gente começa. Meus queridos, Jesus, e a gente fica, meus queridos, eu sei, eu dou graças a Deus pela minha formação, e eu quero que você, se você está aqui hoje, se você é batista, se você veio da assembleia, se você veio, você tem que dar graças a Deus, porque é isso que te trouxe aqui. Mas eu quero dizer que o Senhor não quer que a gente pare aqui. Deus tem muito mais para a gente. Quando
confrontava os fariseus, ele não estava querendo, ele estava querendo assim, olha, eu vim para vocês para apresentar uma água viva, um vinho novo, vocês têm oportunidade. Ele ficava, se ele não quisesse realmente converter, porque às vezes a gente acha que conversão é só das pessoas que vêm do mundo para cá. Eu quero dizer que eu preciso me converter todos os dias. Eu estou falando que tem algumas coisas que o Espírito fala comigo, eu fico, o Espírito é carne, Espírito é influência de tal, eu tenho que ficar, é a palavra, você quer uma coisa, Nicodemos, quando vai ter com Jesus, olha, o Senhor, aquilo que ele estudou, já mostrava o quê? Olha, Jesus, capítulo 3 de João, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, por quê? Os sinais que o Senhor faz é inegável. Então eu sei o que Nicodemos sabia, mas daí Jesus vem e fala: se você não nascer de novo, se você não se converter, se você não se tornar um odre novo para receber uma vida nova, um vinho novo, você não vai herdar o reino dos céus. Porque toda essa teologia, todo o teu conhecimento, tudo que você estudou, toda a tua tradição, não é capaz de te salvar. Mas o que eu preciso fazer então? Preciso nascer de novo. Como assim nascer de novo? Daí Jesus começa a discorrer. Você é mestre em Israel e não entende das coisas do Espírito, das coisas espirituais. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos na igreja, nós entendemos da Bíblia, da letra, de histórias, mas nós não conseguimos nos relacionar e entender das coisas espirituais. Porque as coisas espirituais são loucuras para aqueles que vivem apenas no natural. Por isso que é tão difícil. Porque quem vive no natural é aqueles que a gente aprendeu até os 20, 30, 40, 50 anos. Isso é assim, aquilo é loucura, isso é certo, isso é errado, aquilo é exagero, aquilo é não sei o quê. E quem que definiu isso? As pessoas que nos ensinaram. E quem garante que as pessoas nos ensinaram não eram pessoas que não tinham uma revelação do Espírito sobre textos? Porque eu quero dizer que cada vez mais e aqui falo, eu tenho sido confrontado com textos, com coisas que eu aprendi, eu fiz seminário, e eu fico assim, peraí, isso, e daí eu vou lá, porque tem uma coisa que Jesus fala: quer saber se é de Deus? Pelos frutos. A gente precisa olhar e sondar os frutos. E aquele que é conectado à videira ou a Jesus, aquele que é conectado a Jesus está recebendo o vinho novo. Porque se está conectado a Jesus, esse que está conectado a Jesus e está recebendo o vinho novo, o que ele vai acontecer com ele, com esse ramo? Ele vai dar fruto. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar muito fruto. Quem recebe o Espírito, quem recebe o vinho novo, quem está conectado à videira, gera muitos frutos. E eu comecei a ver algumas igrejas, alguns pastores, algumas teologias, algumas coisas que eu seguia. Cadê o fruto? O ápice do fruto era uma pregação top. Olha, que texto, que contexto, que pretexto, olha quanta coisa, nunca. Eu vou dar um exemplo aqui clássico, eu quero falar, o professor que mais me impactou, e eu não estou falando nada porque ele é um homem de Deus, mas estou falando um homem, no seminário, os alunos ficavam boca aberta com o pastor Carlos Prose. Ele deu aula de teologia sistemática, as aulas mais complexas era ele que dava, tanto é que todos os alunos foi unânime, quem vai ser o pregador da nossa formatura? Carlos Prose, porque ele pregava, ele ensinava, ele falava, a gente ficava assim, ó. Ele veio convidei ele para ser preletor do nosso retiro aqui. Ele veio, eu lembro que acabava as palavras, o pessoal vinha, os elogios. Marinho, rapaz,
Ó, pastor, que palavra. Acho que passados um mês, ninguém lembrava mais das palavras. E a igreja não tinha mudado nada. No ano seguinte, eu chamei o pastor Nilson, também é teólogo, até psicólogo, mas que junto com todo o conhecimento, esse experimentou o vinho novo. Daí veio, primeira palavra, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O que deu? Uma palavra que, eu lembro que no primeiro dia, saiu 3 daqui, dos fariseus aqui, do louvor, não vou citar nome, mas que nem estão aqui mais, mas aqui, saiu, não era, 1 do louvor e 2 também de visitantes, mas que estava no louvor aqui. Nossa, porque a gente falou, meu pai falou, nossa, esse homem é maravilhoso, não sei o que e tal. Saíram, nossa, que palavra, cara, que falaram, tudo, saiu falando, cara, fala, não gostei. O outro saiu, só sabe entortar a língua no final do culto. Eu lembro que até o final do retiro, a gente colhe fruto até hoje, para começar a minha vida. Minha vida, meu ministério é fruto daquele retiro. E tantas outras pessoas, inclusive os fariseus, se converteram tudo. Os fariseus no segundo, terceiro dia estavam aqui, ó. E daí, eu estou falando porque eles mesmos falaram. Porque eu não estava no meio dos 3 conversando aqui. Daí depois eles falaram, gente, você vê como que é o resultado do vinho novo e de pessoas que vão se abrindo, meu querido, porque o resultado do vinho novo é diferente do resultado do vinho velho. O vinho velho dá para ser percebido exteriormente e principalmente em lugar que lhe é convidado, ou seja, na igreja, na hora do louvor, na hora de uma oração, no público. Agora o vinho novo é percebido no interior, na casa, na família, no trabalho, em todos os lugares. Porque não é para aparecer, não faço ali, eu não vou no culto porque eu tenho um compromisso apenas, eu vou no culto porque eu preciso prestar esse culto, porque quem me proporcionou esse vinho novo, ele merece toda a honra, toda a glória, ele merece a minha vida, ele merece o meu louvor, ele merece tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E não é só na igreja, não é perto do outro, é perto de ninguém. Quando eu estou sozinho, ele merece a minha rendição e falar obrigado, Jesus, porque o Senhor veio e transformou a minha vida. Ele merece a minha hora que eu vou fazer algo errado, eu lembro, ele me transformou, esse vinho veio e começou a me expandir, eu não sou mais medíocre, eu não sou mais orgulhoso, eu não sou mais mesquinho, eu não sou mais vaidoso, ele veio, impactou, ele transformou, e hoje eu não sou aquele robozinho formatado numa religião, na religião X, na religião tal, ou em nenhuma religião, eu não sou formatado pelo mundo, porque eu sou formatado, a minha forma é de acordo com o vinho novo que entrou e começou a me expandir, segundo o seu querer, o seu propósito, e para aquilo que Ele quer. E quando eu falo que todos nós, Deus está querendo derramar o seu vinho para expansão, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nessa igreja. Mas se nós não mudarmos, se nós não chegarmos, e para mim, a maneira de mudarmos de vinho, de odres velhos para odres novos, é através do arrependimento. O arrependimento vem através do reconhecimento. Porque muitas vezes nós ficamos, e eu falei esses dias na frente de ovelhas aqui, de gente que estava, eu fui no lugar de célula, eu falei, eu tenho conflito, o meu odre velho está aqui, mas eu sinto que eu preciso ser um odre novo, porque constantemente está lá, isso não é de Deus não, hein? Isso é não sei o que, isso é não sei o que. O Espírito Santo, eu falo, Deus, Espírito Santo e o Evangelho,
não é forma, o Evangelho não é cor de parede, o Evangelho não é estilo de música, o Evangelho não é ritos, o Evangelho é relacionamento com uma pessoa bendita chamada Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós nos relacionamos com Jesus Cristo de Nazaré por meio do seu Espírito, que também é uma pessoa que foi, pelo presente, pela dádiva, pela misericórdia, pela graça, foi derramada em nossos corações. Desde que os nossos corações tenham espaço, porque esse Espírito, ele não é limitado, ele não pode ser limitado por tradições, por concepções, por preconceitos. Tem muita gente que fala, eu quero viver tudo que o Espírito tem, eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Você é um mentiroso, porque você não está disposto a abrir mão dos seus conceitos. O Espírito Santo só vai se mover aonde ele tem liberdade, aonde ele pode chegar e falar, dá licença, isso daqui não tem nada a ver comigo, isso daqui é a tradição que você aprendeu, deixa eu jogar fora, porque está roubando um espaço aqui que eu quero ter todo o espaço, porque eu quero começar a expandir. Mas conforme ele vai expandindo, nós vamos nos transformando de glória em glória. E o nosso rosto vai começando a brilhar e vamos ser transformados. Como eu falei, esse ano é ano de expansão. Para todo aquele que crê. Mas a primeira coisa, o vinho novo, ele está sendo derramado. E ele vai continuar sendo derramado, mas ele só vai entrar em odres novos, odres velhos. E eu vou falar aqui algumas coisas que estou sentindo pelo Espírito. Odres velhos. Falar em línguas é não sei o que, não dá, porque o Espírito não dá para, porque falar em línguas é algo do Espírito. Ah, não dá porque parede preta não serve. A cor da parede não é para Deus, é para mim e para você. E se cor de parede, daqui vai dos dois lados. Se cor de parede atrapalha você, tanto se é branca, você não consegue adorar porque tem que ser preta. Então, pelo amor de Deus, mesmo sendo um vinho, um odre aparentemente novo, porque é moderno, você é um odre velho, porque se a parede não for preta, eu não consigo. Tem que ter parede preta, tem que ter luzinha, tem que ter aquele. Senão eu não consigo. Tem que ter uma estrutura. Você já se apegou em estrutura. A gente não precisa de parede preta nem de parede branca. A gente precisa do Espírito Santo de Deus. Mas aqui vai para o outro lado. Se o fato de ter parede preta te incomoda, é porque você precisa da estrutura de parede branca, que também é estrutura. Quantas igrejas ainda estão com os bancos de madeira desconfortáveis? Porque é o marco da igreja, é o marco das pessoas, não é marco de Deus. Eu quero dizer que toda essa estrutura aqui é para nós, não é para Deus. Para Deus, o que Deus requer não é parede, não é ar-condicionado, não é nada disso daqui. O que Deus requer é um coração voltado, contrito, voltado para Ele, falando, Deus, eu quero o Senhor. Se o Senhor quiser vir aqui me visitar e me deixar aqui em êxtase, eu quero ter a liberdade, eu quero que o Senhor tenha a liberdade para mudar a minha vida, para me deixar conforme o Teu querer. Sabe onde o Espírito Santo mostra que está agindo? Quando a gente começa a ser transformado. Quando o orgulhoso deixa de ser orgulhoso, quando o mesquinho deixa de ser mesquinho, quando aquele que é muquirana, ele começa a aprender a compartilhar, partilhar, aí que é o Espírito Santo de Deus. Mas daí quando o Espírito Santo de Deus começa a agir, meu querido, daí ninguém segura, porque a expansão que Ele nos tem, Ele não para na gente, Ele se torna uma fonte de água viva.
a jorrar e a contagiar tantas pessoas. Você vai perceber que odre, olha só, odre velho, quando recebe vinho novo, por isso que não recebe, ele quebra, ele se rasga, se rompe, e fala que tanto o odre como o vinho se perde. Ele não mata a sede, ele não traz alegria para ninguém. Agora, a fonte, aquilo que quando a gente aprende, não, eu sou um odre novo, e o vinho entra e começa a expandir, a hora que a gente vê, ele já está jorrando, ele já está trazendo alegria para um casamento, ele já está contagiando pessoas, a ponto do cara entendido de vinho falar assim, você deixou o vinho, geralmente o pessoal deixa o vinho melhor para o melhor primeiro e o velho para depois. Não, você serviu o melhor, deixou o melhor para agora, para o final. Jesus já estava dando um sinal. Aquele vinho, na verdade, era o próprio Espírito, que Ele daria a todos que pedissem. Mas não adianta a gente pedir e ser um odre velho. Eu queria que hoje, eu falei, deixa eu ver aqui, meu Deus, mas 3 áreas precisam ser, por isso que Paulo vai falar muito sobre renovação da mente. 3 áreas que precisam ser mudadas, para nós nos tornarmos odres novos. As nossas crenças, os nossos medos, traumas e as nossas convicções, nossas crenças. Se você veio de qualquer igreja, precisa ser renovado pela palavra e pelo relacionamento, não só, mas o que eu aprendi na palavra. Você vai lá em Atos 2, no primeiro sermão de Pedro, quando ele é cheio do Espírito, depois que o Espírito desce nele, ele vai falar algo que você precisa abrir os teus olhos. Ele vai falar sobre Jesus, que Deus estava falando sobre Jesus, num texto que até então, todo judeu falava assim, o que o salmista está falando é a respeito de Davi. Era Davi, todo mundo achava que aquele texto era a respeito de Davi. Quando o Espírito desce, Pedro faz assim, não, aquele texto não era sobre Davi, já era sobre Jesus. O Espírito Santo começa a clarear textos da Bíblia. Fala em 1 Coríntios. Quem conhece a mente de Deus, senão o Espírito do próprio Deus? Quem conhece a mente do homem, senão o seu próprio Espírito? Ou seja, quem conhece a mente de Deus, senão o seu Espírito? Tem muito homem querendo adivinhar a mente de Deus através de um texto, fazendo uma interpretação. Por isso que existe 1000 interpretações. Não tente fazer uma interpretação, por mais PhD que você seja no interpretar, por mais que você seja um linguista, fez linguística, fez não sei o que tal. Não, você pode errar, porque aquele texto foi inspirado pelo Espírito de Deus, e ninguém melhor do que Ele pode revelar o que Ele quis dizer. Agora, quando você busca Ele começa a revelar tantas coisas, e você pode deixar. Esses dias, você vem do catolicismo, eu quero dizer que tem muita coisa que você vai precisar quebrar, desaprender. Você vem do espiritismo, você tem muita coisa que você precisa quebrar e desaprender, porque senão um vinho novo não vai ter. Você vem de uma igreja batista, você tem muita coisa que você vai ter que quebrar. Você vem de uma presbiteriana, uma assembleia, que você vai ter que quebrar, e quebrar não é por causa de um pastor, não. Você vai ter que quebrar por causa do Espírito Santo de Deus. Se você é dessa igreja há mais tempo, você vai ter que, de alguma maneira, porque você é dessa igreja hoje. Eu não sei se daqui um ano a gente não vai estar, o Espírito não vai ter expandido mais a gente vamos estar vivendo coisa que, mas é Ele que pode, Ele é o dono, Ele que conduz essa igreja não é conduzida por homem. Igrejas conduzidas por homens estão fadadas ao fracasso. Igrejas conduzidas por Deus, foi isso que aquele sábio lá, quando começaram a ameaçar, em Atos lá, quem que lembra aí, aquele que falou de Gamaliel, sábio Gamaliel, falou lá, olha gente, vocês estão querendo fechar, perseguir, destruir, açoitar, matar. Se essa obra for de homens, vai
vai acabar, como acabou tal obra de outras pessoas. Mas se for de Deus, vocês vão pegar se brigando com Deus e ninguém vai conseguir deter. Por isso que essa igreja não é conduzida por um pastor, por alguns pastores, por liderança. Essa igreja cada vez mais, por isso que eu quero cada vez mais ser um odre novo, para que o Espírito Santo, ou seja, o vinho novo, possa descer e ser derramado e ser para a expansão, não só da minha vida, do ministério dessa igreja, mas que possa alcançar todas as cidades, porque é isso que Ele tem para nós. É expansão em todas as áreas. Então, deixa as crenças de lado, deixa crença, tanta, aí não passa debaixo da escada, ai não pode orar, para orar só pode orar assim, só pode orar assado, só pode fazer isso. São tantas coisas que vão impedindo a gente, como isso, falei, né? Ai a música, essa música, gente, deixa as formas, comece a falar assim, não, eu quero receber o vinho novo, e eu quero me tornar um odre, e eu quero dizer, medo, trauma, tudo também, porque Deus quer expandir e quer curar. E nessa noite, pode o Ministério do Louvor subir lá. Eu quero que todos, que de alguma maneira, se sentem odres velhos, em algum momento. E odres velhos, eu sou o primeiro, meu querido. Eu estou buscando, mas quantas vezes? Eu quero dizer que essa igreja, eu lembro uma vez aqui, acho que o Davi, eu acho que ele falou um dia, não sei se ele falou para a igreja ou só para mim, falou, Marinho, eu sinto que a igreja vai explodir quando tiver essa junção de gerações, isso, de gerações. Eu quero dizer, eu não sei se vocês têm acompanhado o trabalho do Hope, dos jovens. Eu quero dizer que os jovens, já tem muito jovem sendo odre velho, já tem muito jovem que parou no tempo já, mas eu quero dizer da geração Hope aí, cara, eles estão vivendo, sabe por quê? Porque odre novo, eles estão aí sem vício, sem costume, eles estão novinhos, tudo que está colocando dentro deles, aí isso é um perigo. Jesus falou, olha, quer herdar o reino dos céus, quer ser o maior do reino dos céus, seja como uma criança. É a gente que fica tudo, será? Não, eles não, mergulha, e daí dentro do Hope, você vai ver que tem gente mais atirada, gente mais tímida, gente não sei o que, mas estão tudo lá, estão recebendo, estão fazendo, estão mergulhando, e daí você vai, a gente precisa evangelizar, cadê, quem evangeliza? Está lá o Hope, a gente precisa ir não sei aonde, está lá quem, cadê o pessoal? Está o Hope. Eu acho que hoje, se a gente falasse, a igreja precisa sair, a gente precisa começar a fazer. A gente, eu não posso ficar disso, não sei, será que é isso que Deus tem? Será que é isso que Deus quer? E não sei o que, o vinho novo quase empurrando os odres. Não é assim não. Eu quero dizer, e eu quero aqui profetizar algo. Essa igreja vai ser inundada pelo vinho novo. Os odres que forem transformados, e eu vou orar hoje, e a gente durante essa semana, tudo que você receber vai ser vinho novo. Os odres que forem transformados vão estar recebendo tudo. Talvez os odres que não se transformarem vão começar a ser jogados para fora, porque a enxurrada do vinho novo está vindo. Vai ser uma enxurrada de vinho novo. Aqueles que se abrirem, o vinho vai entrar. Aqueles que não se abrirem, muita gente, de alguma maneira, por causa eu falei, não se apegue em tradições, não se apegue. Eu falo, tem coisa, eu prefiro algumas músicas que não se toca mais nessa igreja. Eu prefiro muitas músicas, mas não toca mais. Eu estou aprendendo a gostar de todas essas músicas, porque eu não me apego. O negócio não é o estilo, não é a música, não sei o que, é o vinho que flui daquilo da adoração. Vai para além da música, vai para além das coisas. Eu estou aqui por causa desse vinho, que eu quero cada vez mais receber e proclamar e adorar. Não se apegue a nada. Eu gosto que gente ri para mim, eu gosto que gente que não ri para mim. Eu quero esse vinho, eu quero viver o evangelho. Evangelho é relacionamento. Não, aquela pessoa, vou dar um exemplo para você, vou dar um versículo para você.
olha como que nós somos, a gente fica julgando pecado, 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 pecado. A gente fica, nossa, aquele pecou, aquele pecou, aquele pecou. Quem é o homem segundo o coração de Deus? Davi, adúltero, assassino. Isso não tem a ver com consequência, olha as consequências que Davi sofreu. Porque Deus, as consequências vêm, então pensa bem antes de pecar. Vem consequência, vem burdoada. Mas olha só, tem um texto que fala: o amor cobre multidão de pecado. Eu não conheço na Bíblia ninguém que amou mais a Deus do que Davi. Amava, ele era apaixonado por Deus, pela presença de Deus. Ele fazia de tudo por Deus. Ao mesmo tempo que ele se confessava, não sei o que. Tem muita gente que, os fariseus, eles faziam tudo certo, mas não tinha amor. Jesus falou: vocês precisavam, o vinho novo tem muito a ver com amor, com entrega, sabe? Enquanto tradições fica pode, não pode, pode, não pode, errado, pegar, né? O relacionamento tem a ver com amor, com doação, com entrega. Falar assim, ó, eu quero entregar a minha vida é dele, é para ele, eu quero viver. Se eu caio aqui, se eu peco aqui, eu quero pedir perdão, eu quero, Senhor, não retires de mim a tua presença, porque tudo que eu preciso é da tua presença. Então me perdoe, me purifica com teu sangue. Não é por quê? É porque senão eu vou perder o cargo na igreja, porque senão eu não posso, a irmã vai ver, o irmão vai ver. Isso é religião. Não, eu confesso, eu me conserto, porque eu não posso ficar um minuto sem a presença de Deus, porque eu preciso me relacionar. O vinho novo traz relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e traz relacionamento um com os outros, traz perdão, traz afeto, traz amor, paixão pelas almas. A gente quer começar a ganhar o mundo, a gente fica desesperado. É isso que o vinho novo quer trazer, mas a gente precisa se abrir para entender o que é esse vinho novo, o que é esse evangelho. Porque tem muita gente indo na igreja, não perde um culto, é isso, é aquilo, mas ainda está vivendo como odre velho e com vinho velho. Hoje, a partir de hoje, a partir desse profetizando, e esse ano 2025 é o ano do vinho novo, dos odres novos, para que a gente possa viver tudo o que Deus tem para nós. E quando eu falo isso é porque eu sei, eu sinto, é declarado, Ele tem muito. Esses testemunhos que você ouviu, que vai ouvir, eu quero dizer que é pouco perto do muito que Ele quer realizar nas nossas vidas. Eu quero dizer que durante o ano nós vamos ouvir testemunhos que vai deixar a cidade de boca aberta, porque Deus está agindo e Deus vai agir. Você crê nisso? Se você é um odre velho, eu quero o caminho. Lembra-te de onde caíste. Foi lá quando fizeram isso, aquilo, foi as minhas. Eu quero me abrir, eu quero ser um odre novo. E me arrependo, porque até hoje eu fui um odre velho, e a partir de hoje, quebra esse odre, pode quebrar, e refaça um odre novo, disposto a receber o vinho novo, e o Senhor vai ter liberdade para expandir a minha mente, meu coração, renova minha mente, em nome de Jesus. Se coloque em pé.